Olá, meu nome é Guilherme Supa e eu vou estar apresentando um trabalho sobre análise da correlação entre a incidência de dengue em municípios do Goiás e indicadores de saneamento do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento Básico, o SNIS, com orientação do professor Carlos Lima. A dengue ela é uma arbovirose transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, que afeta principalmente os países com clima quente e úmido. Parte do ciclo de vida do mosquito ocorre na água, muitas vezes água da chuva, o que pode estar diretamente relacionado à incidência da doença. Os estudos concordam em afirmar que temperaturas entre 21 e 30 graus Celsius propiciam um ótimo desenvolvimento para o mosquito. Então, o mosquito da dengue, ele afeta principalmente essas regiões tropicais do planeta, que são regiões que se encaixam nessa faixa de temperatura e apresentam um grande volume de precipitação anual, como é o caso de diversas regiões aqui do Brasil. O saneamento também está relacionado a essa doença. A falta de abastecimento de água implica na necessidade de estocar água, muitas vezes de maneira indevida, e o acúmulo de lixo acarreta no acúmulo de água em recipientes, como garrafas PETs e sacos de lixo, que são ambientes propícios para a oviposição e desenvolvimento do mosquito. Em 2021, Pinho atestou que existe uma correlação entre os fatores socioeconômicos e sanitários no DF e a incidência de dengue. As regiões com menor renda per capita e com menos acesso ao saneamento foram aquelas que apresentaram a maior incidência da doença no período analisado. Um conhecimento sobre os fatores que influenciam na incidência dessas doenças é de extrema importância para o planejamento das políticas públicas relacionadas à saúde, que tem o intuito de proteger e preservar a qualidade de vida da população. O SNIS, ele é um sistema do Ministério do Desenvolvimento Regional, criado em 1996, que avalia informações sobre abastecimento de água, esgotamento sanitário e coleta de resíduos sólidos em diversas esferas, como administrativas, operacionais, gerenciais, econômicas, contábeis, qualidade dos serviços prestados, entre outras, e recentemente também adicionou informações acerca da drenagem dos municípios. E tendo em vista que a relação entre a incidência das doenças relacionadas à água, como a dengue, e fatores socioeconômicos e sanitários, o objetivo desse trabalho é avaliar a correlação entre os indicadores de saneamento básico e resíduos sólidos disponibilizados pelo SNIS, utilizando a incidência de dengue na região metropolitana de Goiânia no ano de 2020 para fazer essa análise. A área de estudo, como foi dito, a região metropolitana de Goiânia, ela é formada pela capital do estado e mais 19 municípios próximos, que, devido ao crescimento e ao processo de conurbação, muitas vezes são avaliados como um bloco único. Aqui à direita nós podemos ver os municípios que compõem essa região. O clima da região é o tropical de savana, que apresenta duas estações bem definidas, uma quente e úmida e uma fria e seca. Suas temperaturas médias variam entre 22 e 27 graus Celsius, e a precipitação anual média varia entre 1.200 e 1.500 milímetros. Como a gente pode ver na normal climatológica ao lado, essas chuvas estão concentradas entre novembro e março. O SNIS, ele conta com 552 informações distintas sobre água, esgoto e resíduos sólidos, que estão classificados em 28 famílias. Essas informações são autodeclaradas pelas prefeituras dos municípios e pelos prestadores de serviços de saneamento, que recebem um formulário para responder essas perguntas. A Secretaria de Saúde do Estado de Goiás tem informações sobre casos e óbitos de dengue para todos os municípios do estado desde 2010, e esses dados estão divididos por semanas epidemiológicas. A partir desses dados citados, o presente estudo realizou uma análise de correlação entre as informações do SNIS e a incidência de dengue na região metropolitana de Goiânia, considerando que para os 20 municípios a temperatura e precipitação são uniformes, dada a proximidade entre eles. Pela análise da normal climatológica e da distribuição da incidência de dengue na cidade ao longo do ano, a gente percebe que o pico dos casos de dengue se deu ao final do período de precipitações elevadas e antes da queda de temperatura, ou seja, entre março e maio. Em 2021, Pinho realizou essa mesma análise no DF e chegou à mesma conclusão, que no Distrito Federal, o pico da incidência de dengue se dá ao final das estações chuvosas, onde os casos aumentam quando tem o início de chuva e atingem seu pico ao final da estação chuvosa. Já a partir da análise da correlação entre as informações do SNIS e a incidência de dengue, foram obtidas 10 informações com coeficiente de correlação superior a 0,25. O maior deles foi uma correlação negativa de menos 0,53 entre a incidência de dengue e o índice de abastecimento urbano de água. E a segunda foi de 0,45 entre a incidência de dengue e o número de economias atingidas por paralisação no abastecimento de água. O entendimento das relações entre os fatores climáticos e sanitários são de extrema importância para a determinação de políticas públicas de combate a essa doença. Pela análise climática, nós vimos que o pico dos casos da doença se dá entre março e maio, então nesse período é necessário uma intensificação do controle de criadouros, ou seja, locais onde haja água parada, e reafirmar os cuidados necessários pela população para prevenir essa doença. Já pela análise sanitária, a gente viu que existe uma correlação entre fatores sanitários e incidência de dengue, principalmente aqueles relacionados à água, como abastecimento urbano e dias de paralisação. Esses dois indicadores, eles influenciam na necessidade de estocar água, muitas vezes em recipientes indevidos e destampados, sendo um criadouro ótimo para os mosquitos. E apesar dos resultados obtidos, são necessários mais estudos para obter valores mais precisos para melhorar essa previsão. Diversos estudos têm utilizado modelos biológicos para a previsão de dengue, que têm trazido resultados eficientes. Esses modelos avaliam a relação entre o clima e incidência da doença através de coeficientes que variam pela localidade. Esses coeficientes podem estar relacionados aos fatores sanitários. Por último, queria agradecer ao MDR pelo apoio à pesquisa e pela Bolsa de Iniciação Científica, e à Secretaria de Saúde do Goiás e ao SNIS pelos dados fornecidos para o desenvolvimento do trabalho.
Essas foram as referências bibliográficas utilizadas, e muito obrigado.